Olá, começando agora o Unicruz Especial. No programa de hoje eu converso com o professor Dr. Leonardo Boff. Autor de mais de 40 livros publicados, Leonardo já recebeu diversos títulos, entre eles Doutor Honoris Causa em Política pela Universidade de Turim e Doutor Honoris Causa em Teologia pela Universidade de Lund, na Suécia, entre outros títulos. Leonardo veio a Cruz Alta para palestrar no Fórum de Sustentabilidade do CORED Alto Jacuí. E nós aproveitamos a presença dele aqui na cidade para conversar um pouco sobre sustentabilidade, em instantes depois do intervalo. Eu gostaria de lhe dar as boas-vindas ao canal da Unicruz TV. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo à nossa cidade também. Eu estou feliz de estar aqui pela primeira vez. Uma cidade alta, fria, mas bela. Uma paisagem ao redor extraordinariamente arborizada. Sim. E as plantações de soja infinitamente grandes. É verdade. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, professor Leonardo, falando sobre a sua estada aqui em Cruz Alta. O senhor veio até a nossa cidade para participar do Fórum de Sustentabilidade do CORED Alto Jacuí, onde o senhor conversou com as pessoas sobre cuidar da vida, sustentabilidade e os desafios da sociedade. Eu queria saber, dentro desse contexto, o que a gente pode considerar como sustentabilidade? Olha, a palavra sustentável e sustentabilidade é uma das mais manipuladas que tem. Às vezes colocam nos produtos sustentáveis, você vai analisar a forma como ele é produzido, desde o começo, as várias etapas, ele não é nada sustentável. Agora, a ideia de sustentabilidade é fundamental até para a sobrevida do planeta Terra. Só para dar um exemplo, no dia 2 de agosto desse ano, foi o dia da sobrecarga da Terra. O que significa sobrecarga da Terra? Significa que a Terra perdeu a sustentabilidade. A dispensa dela, onde estão todos os bens e serviços importantes para a vida, se esgotaram. Nós estamos no cheque especial, todas as luzes vermelhas se acenderam, então agora vamos viver com menos água, menos solos, menos alimentos, mais erosão, mais doenças. A Terra vai continuar, mas cada vez mais enfraquecida. A sustentabilidade é aquele esforço que nós fazemos para que todos os seres, especialmente os vivos, plantas, animais, seres humanos, a sociedade, possam se manter, possam se reproduzir e possam ter a suficiente capacidade de continuarem para as próximas gerações. Isso nós não estamos conseguindo, nem para a sociedade brasileira como tal, muito menos para o planeta. E por isso a busca nossa é trabalhar, não tanto geral assim, mas aquilo que em ecologia se chama biorregionalismo. Quer dizer, essa região aqui, vamos tomar essa região, com os bens e serviços que ela tem, com os rios, com as águas, com as matas, com os animais, com a população, com sua cultura, suas tradições. Quanto de bem-estar podemos garantir a todos? Que equilíbrio vamos conseguir? Então aí sim vale a sustentabilidade. Partindo do micro ao invés do macro. É, porque o macro, ele não é sustentável. A Terra está diminuindo cada vez mais e se nós não cuidarmos, podemos conhecer um colapso da civilização. De repente há uma crise. A FAO, esse organismo da ONU, o presidente é um brasileiro, Francisco Graciano. E se houver um cruzamento entre a falta de água potável e o aquecimento global, vai ter um desastre nas quase todas as safras mundiais. Mais de 100 milhões de pessoas vão abandonar seus lugares e vão procurar comida, porque não vão aceitar o veredito de morte, porque a vida ficou insustentável. Então, nós temos que garantir, pelo menos nas regiões, e se todos fizerem de forma articulada, a gente resgata a vitalidade da terra. Os rios voltam a ser novamente
copiosos em água, mas só reflorestando, mantendo a mata ciliar, preservando tudo que é verde. Se fizermos isso, nós vamos conseguir a tal da famosa sustentabilidade. Uhum. Além disso aí que o senhor citou agora, existe alguns outros desafios que a sociedade, que os cidadãos têm que efetivamente cumprirem, ações que eles têm que promoverem para que a sustentabilidade aconteça efetivamente. No seu ponto de vista, quais seriam esses principais desafios? Olha, são muitos, mas eu acho que a coisa deve começar em casa. Uhum. Primeiro, separando o lixo, o que é orgânico, o que é plástico, o que é vidro, etc. Segundo, cuidar da água, porque a água é o bem mais escasso da terra. Nós, no Brasil, somos a potência mundial da água, mas não sabemos que grande parte da África, da Ásia, não tem água. Então, saber tratar a água, não poluir nunca nada, jogar o lixo dentro dos rios ou da água, reflorestar o mais possível, plantar plantas, porque elas sequestram o dióxido de carbono, nos dão oxigênio, além de frutas. Depois, cuidar de tudo e viver aqueles 3 R's, que é a Carta da Terra, que os grandes documentos dizem. Reduzir o consumo. Nós podemos viver muito bem sem demasiado consumo. Reutilizar. Os catadores, que eu vim agora do material, que fui visitá-lo. Reciclar todas as coisas. Depois, reusar as coisas. Nós podemos dar 1000 outras finalidades. Sim. Rearborizar tudo que pudermos. Respeitar cada ser, porque todos os seres têm direito de existir. Respeitar cada pessoa, por humilde que seja, se é negra, se é nordestina, se é de uma outra religião. Então, isso nós podemos fazer. E, mais que tudo, eu acho, é viver uma ética do cuidado. Cuidar de todas as coisas. Porque tudo que a gente cuida dura mais. Tudo que a gente ama, a gente cuida. Tudo que a gente cuida, a gente ama. Isso cada um deve fazer com a roupa do corpo, na relação com o outro, para que a palavra não quebre a comunicação. Sim. Então, eu acho que tudo aquilo que de bem fizermos, respeitando os limites da natureza, convivendo com as pessoas, essa energia não fica presa em nós. Ela corre para somar-se a outras energias até criar uma grande onda que vai ajudar a mudar as nossas relações, mudar a casa comum que é o planeta Terra. Sim. O senhor acredita que essas novas gerações são os principais disseminadores para que a gente possa ter um mundo mais sustentável e melhor? Olha, eu acho que tudo tem que começar primeiro em casa, nas famílias, e na escola. E com as crianças. Porque as crianças, às vezes, até terrorizam os pais. O pai toma uma Coca-Cola e joga para fora do carro a latinha e diz, pai, não pode fazer isso. A mãe toma um banho muito comprido e diz, mãe, vai faltar água no mundo. A gente sabe, os homens gastam uns 20 litros, as mulheres uns 40, 50. Então, as crianças já gritam, vamos cuidar. Quando vou escovar o dente, deixa correr água. Digo, não, molhe a escova, fecha, escova, e depois abre e limpa a escova de dente. Esse pequeno gesto. Sim. Agora, o pequeno gesto é como uma semente. A semente tem tudo dentro. Tem as raízes, tem o tronco, tem a árvore. Então, cada um tem que ser uma semente que leva avante um comportamento diferente. A soma desses comportamentos cria uma cultura ecológica. Isso é uma cultura que respeita a casa comum, todos os seres que vivem conosco, tratando bem, não machucando-os, não arrancando árvores, não maltratando animais, e convivendo como irmãos e irmãs, porque era isso que São Francisco nos ensinou. Sim. Para que se possa ter e se trabalhar o contexto das cidades sustentáveis, o poder público também tem e deve dar a sua contrapartida para que essas ações ganhem repercussão e ganhem trabalho. Na sua opinião, hoje, o poder público cumpre esse papel? E se não cumpre, o que falta para que ele possa chegar lá? Olha, geralmente o poder público, porque ele é poder, ele é meio autoritário. Ele decide com os seus técnicos. Sim. Eu acho que a gente garante a sustentabilidade quando a gente consulta o povo, a comunidade. De qual é a coisa que vocês consideram mais importante para vocês.
abrir uma rua, ou melhorar a escola, ou trazer o ponto de ônibus, ou criar um centro comunitário onde as pessoas se encontram, levam seus instrumentos, tocam, fazem o seu artesanato. Então, consultar o povo, porque isso é a democracia verdadeira. Sim. E o povo sabe o que ele precisa. Eu lembro, em São Paulo, visitei uma comunidade, uma favela muito forte. Eles pediram para o prefeito um centro, não uma escola, nem um ônibus, nada disso. Pediram um centro de cultura. E eu fui visitar o centro de cultura, uma maravilha. Quem fazia música, quem fazia pinturas, quem fazia fotos, exposição de quadros, quem fazia pequenos DVDs, YouTubes. Então, aqueles que estavam na droga sumiram, porque tinham onde se encontrar, se ocupavam com aquilo, e a comunidade pediu isso. E o prefeito ligado à comunidade. Então, eu acho que tem que ter uma ligação orgânica, poder público e comunidade. Sim. Se falta isso, ele pode fazer até coisas boas, mas o povo não se sente envolvido. Claro. Ele tem que ser participante, e aí ele cuida, Claro. ajuda a cuidar. Sim. Se sente peça importante nesse mecanismo. Peça né? importante nesse projeto. Professor Leonardo, um dos seus livros, que Sustentabilidade, o que é e o que não é, o senhor menciona que a sustentabilidade, ela como uma falsidade ecológica, ao ocultar os reais problemas ambientais, como a agressão à natureza, a contaminação química de alimentos. E o senhor fala que gira em torno de tudo isso um marketing comercial que apenas quer vender e lucrar. Essa sua publicação ela é recente, de 2012, né? E eu queria saber se de lá para cá o senhor percebe mudanças nisso, ou se o senhor acha que a tecnologia agravou um pouco mais esse marketing comercial em torno da sustentabilidade. Olha, a situação piora de ano para ano. Há 2 anos atrás, a ONU pediu a 12 grandes cientistas de vários países levantarem quais são os 15 itens que são fundamentais para a vida, que é água, que é solo, que é clima, que é fertilidade. E desses 15, notaram que 12 estão em alto grau de erosão. Então a Terra está piorando cada vez mais. E termina dizendo, se nós não cuidarmos, vamos ter um colapso da civilização. Então, não está melhorando no mundo, está piorando. Você vê aqueles vulcões e tufões nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Atlântico aqueceu quase 2 graus, por causa dos seres humanos. Então, há mais evaporação de água, vêm os ventos e aquilo transforma em tufões. Sim. Isso é consequência da nossa relação de falta de respeito, de não utilização da tecnologia para minorar o aquecimento, fazer que haja mais participação dos seres humanos no cuidado de todas as coisas. Então, a questão toda é qual é a relação minha com a natureza. É de respeito ou de exploração? Sim. Até hoje a exploração sem limites, visando o lucro. E isso leva a um impasse. Sim. Mas a gente percebe hoje que algumas pessoas vêm mudando um pouco os seus hábitos, como procurar produtos orgânicos, cultivar esses produtos, ter hortas em casas, fazer a separação do lixo. Essas são ações pequenas e que, se forem disseminadas e atingirem a grande população, podem vir a dar certo para ajudar a melhorar tudo isso. Eu acho que um dos campos mais importantes que avançaram muito é a famosa agricultura orgânica. Que é no mundo inteiro, no Brasil, aqui no Rio Grande é conhecida, ela tem até a hegemonia disso, onde há mais grupos. Eu mesmo, tempo atrás, vim aqui para assistir à colheita de 50.000 sacos de arroz orgânico, feito pelo grupo do MST. Vão abastecer parte do Brasil, parte vão exportar. Então, por todas as partes, e na Europa, especialmente na Alemanha. A Alemanha não se consome alimentos se não sejam orgânicos. E, curiosamente, por mais que fale mal de Cuba, Cuba tem as melhores cooperativas mundiais de produção orgânica de alimentos. Tudo em cooperativa. País pobre, quase não tem água, mas eles não têm outra maneira porque tem um bloqueio total. Então, aí estamos avançando. E isso é saúde para o ser humano. E também devolve à terra fertilidade, sabe o uso racional da terra, e aí fica sustentável. Agora,
Se a gente quer a grande produção, aí você sacrifica os ecossistemas. Você diminui a água, você polui os solos. O Brasil joga 780 bilhões de litros de agrotóxicos nos solos para produzir soja, para produzir girassol, para produzir café, etc. Então isso não dá. Você vai matando os micro-organismos da terra. Sim. Então, usar a própria terra, com aquilo que ela... Porque a terra não conhece lixo. Ela retrabalha tudo e transforma em vida. Sim. Então, nesses pequenos espaços que estão se espalhando no mundo inteiro, hoje existem mais de 1.500 cidades no mundo autônomas, cidades autônomas, onde elas organizaram a população para fazer hortos comunitários na cidade, no campo, nos terraços, em qualquer cantozinho, e estão felizes, porque tudo é perfeito, o consumo menor, mas é um consumo de qualidade, Claro. e envolve as crianças, os idosos, todo mundo cuida. Eu acho que esse é um começo que deu certo e vai se espalhando de uma forma espantosa, e talvez por aí é o caminho de salvação da própria terra. De salvação. Pois eu ia lhe perguntar isso. O senhor escreveu um livro chamado Proteger a Terra, Salvar a Vida. Né? Na atual, eu ia lhe perguntar se na atual situação que hoje o mundo se encontra, em um contexto geral, ainda é possível fazer esse salvamento. Eu acho que sempre é possível, porque a vida é mais forte que a morte. Claro. E a própria vida transforma os elementos que parecem degradados, o lixo que a gente joga fora. Ela retrabalha. E a própria vida é a maior força contra a entropia. A entropia é aquela energia que faz gastar todas as coisas até acabarem de se gastar. Se você estimula a vida, ela transforma aquilo em novas formas de vida. Então, eu acho que não está perdido. Há o risco, não só de um problema ecológico, mas há um risco de uma guerra nuclear, por exemplo. Sim. Porque nós estamos confrontados com dois chefes de Estado que não é vergonha e não é ofensa dizer são dois loucos. Sim, o estão Trump medindo é louco. poder, né? Trump é louco. E o Jong Ki-moon, não sei o que, como é que ele chama lá da Coreia do Norte, da mesma forma. Sim. Eles podem provocar um cataclisma nuclear. Ainda ontem, o Luiz Antônio Veríssimo, daqui do Rio Grande do Sul, escreveu um artigo no Globo, dizendo há o risco de que esses dois façam uma guerra nuclear e desapareça a nossa civilização. E ele não é de falar coisas espantosas, nem apocalípticas. Ele é muito sério e medido, mas se dá conta então tem o risco da guerra nuclear, tem o risco ecológico, tem o risco do aquecimento global. E mais que tudo, o risco, alguns acham que esse é o mais forte, que é o risco da escassez de água potável. Sim. Porque eu posso jejuar até 13 dias, mas em 4, 5 dias eu desidrato e morro. Sim, preciso de água. Eu, os animais, as plantas. Então temos que cuidar das águas, cada gota d'água tem que ser cuidada. E o Brasil, que tem abundância de água, não tem a cultura da água. Sim. Ele usa água para limpar o carro, limpar a rua, quando isso devia ser cuidado. Não sabe recolher a água da chuva. Temos que aprender muitas coisas. Talvez a partir de uma crise, quando chega na pele da gente. Sim. Aí nós começamos a mudar. Professor Leonardo, no começo do programa eu falei que o senhor tinha mais de 40 publicações, né? Na realidade, o senhor tem 103 livros publicados. Eu queria saber se já existe projeto para vir os 104. E eu até vou terminar nessa viagem, aqui porque trouxe meu computador, que é sobre a crise brasileira, com o título Manter a Dependência ou Inaugurar a Autonomia, a Autoconstrução do Brasil. E a crise nossa obriga o Brasil a se alinhar às potências poderosos, militaristas, está destruindo direitos dos cidadãos, está colocando à venda pedaços da Amazônia, isso é insuportável. Sim. Então, eu acho que os intelectuais, as pessoas que se ocupam com o país, eles têm que tomar posição. Eu fiz um livro sobre isso. Se nós queremos continuar colônias, recolonizados, só exportar commodities, isto é, grãos, água que está dentro da carne, dentro dos cítricos, ou se nós queremos um país para todos, dinâmico,
com menos desigualdade social, que é um dos mais desiguais do mundo, por isso um dos mais injustos do mundo. Nós temos todas as condições de criar um país que seja, como dizia Darcy Ribeiro, a província mais bela e ridente do planeta. Porque temos todas as condições. Sim. O Brasil pode ser a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro. Então temos essa responsabilidade e eu faço um apelo no livro aos brasileiros terem consciência disso e saberem que a crise nossa é uma crise que nos ajuda a pensar, a mudar e ter ações que nos salvem em benefício da humanidade. Tá certo, professor Leonardo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Unicruz Especial, foi muito bom tê-lo conosco aqui, conversando e compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente. Não, para mim foi um prazer também estar aqui e vou falar, dar uma palestra na universidade sobre esses temas que são tão importantes. Mas eu vejo que tem pessoas aqui conscientes que assumem isso e o que me dá muita esperança. Sim. E de que o Rio Grande possa dar lições ao Brasil inteiro. Tá certo, obrigada então. Tá. O Unicruz Especial de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê, tchau, tchau.